Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Chegando hoje com mais uma palavra de Deus nesse dia que se encontra em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, mas antes vamos orar, entregar tudo nas mãos de Deus. Então vamos orar. Meu Deus e meu Pai, já começo esse conteúdo, meu Deus, pedindo licença para entrar na sua presença, Senhor, nesse dia. Pai, que o Senhor possa, meu Deus, ir de encontro, Pai, a cada uma que vinha entrar por esse conteúdo, Senhor, e para ouvir a palavra. Aleluia, Pai, que essa palavra venha ficar, Senhor. Aleluia, gravado nos corações. Pai, que essa palavra, Senhor, não venha só ouvir, entrar no ouvido e sair no outro, mas que essa palavra venha entrar no ouvido, Pai, mas que essa palavra venha ficar nos corações. Senhor, eu já apresento, Pai, tomei nessa oração, Senhor, todos os inscritos, ó Pai, desse canal, Pai, no YouTube, Histórias de Fé comigo, José Luiz, Senhor. Deus, também apresento toda a minha família, Senhor. Aleluia, glória a Deus, Pai. Dá força, Pai, quem está fraco, levanta quem está caído, Senhor. Dá uma injeção de ânimo, meu Deus, a quem está, aleluia, fraco espiritualmente, Senhor. Deus, é o que eu te peço nesse dia, nesse conteúdo, meu Deus. Fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Já peço para você deixar o seu joinha, que é muito importante para nós, né? Para o conteúdo chegar em mais e mais pessoas, que eu diminua e que o Senhor cresça em minha vida. Amém? Deixe o seu joinha, o seu gostei. Aleluia. Irmãos, já quero fazer o apelo também para você que não é crente, você que não é cristão ainda. Irmãos, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Porque a melhor coisa, irmãos, que você pode fazer nessa vida, nessa terra, irmão, é aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? É isso aí, então vamos para a palavra, fica conosco até o final. Aleluia. Vamos para a palavra. Ora, naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício deles. Aleluia. Respondeu-lhe Jesus: pensais vós que esses foram maiores pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependeres, todos qual modo perecereis. Aleluia. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais caíram a torre de Siloé e os matou foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Rabacé, Cantarabaçu. Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de tal modo perecereis. E passou a narrar essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, indo procurar fruto nela, e não o achou. Disse então ao viticultor: que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Cortar para que ocupa ela ainda a terra inutilmente. Aleluia. Respondeu-lhe ele: Senhor,
deixa este ano ainda, até que eu cave em derredor e lhe deite estrume. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui, irmão. Aleluia. E se no futuro der fruto, bem, mas se não, cortá-las. E Jesus estava ensinando numa das sinagogas do sábado. Aleluia. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Arabassé, cantarabassúbia. Ó Senhor. Aleluia. E impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: 6 dias em que se deve trabalhar, vinde, pois, neles para serem curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, o sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento para o levar a beber. Aleluia. E não devia ser solta dessa prisão no dia de sábado, essa que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Arabassé, cantarabassúbia. Aleluia. E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Aleluia. Ele, pois, dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E aqui o compararei. Aleluia. É semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e lançou na sua horta, cresceu e fez-se árvore, e em seus ramos se aninharam as árvores do céu. Aleluia. E disse outra vez: aqui compararei o reino de Deus. Arabassébia, cantarabassúbia. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Arabassá. E assim percorria Jesus a cidade e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhe respondeu: Arabassá, cantarabassúbia. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Arabassá. Bassubiando, arabassubi, cantarabassubi, cantara, cantarabassé. Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, abri-nos, e ele vos responder: Não sei de onde vós sois.
Aleluia. Então começareis a dizer: comemos e bebemos da tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Aleluia. E ele vos responderá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticai a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes a Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Arabassúbia canta, arabassé. Cantarabás, Santo de Israel. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e reclinar-se-ão à mesa no reino de Deus. Pois há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Aleluia. Naquela mesma hora chegaram alguns fariseus que lhes disseram: sai e retirar-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Respondeu-lhe Jesus: e dizeis a essa raposa: eis que vos expulsando demônios e fazendo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia serei consumado. Cantarabassúbia. Aleluia. Vou repetir. Respondeu-lhe Jesus: e dizei a essa raposa: eis que vou expulsando demônios e fazendo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia serei consumado. Aleluia. Você entendeu, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não convém que morra o profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta a sua ninhada debaixo das asas, e não quiseste. Arabassúbia. Eis aí, abandonada vos é a vossa casa, e eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo de Israel. Esse foi o capítulo, aleluia, 13 de Lucas, Arabassúbia. Aleluia, Senhor. Vamos para o capítulo 14 de Lucas. Vai compartilhando, irmão, vai deixando o seu joinha, aleluia, e o nome do Senhor continuando sendo glorificado. Vamos para a palavra. Tendo Jesus entrado num sábado em casa de um dos chefes dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Aleluia. Achava-se ali diante dele certo homem. Aleluia, glória a Deus. Achava-se ali diante dele certo homem impróprio. Aleluia. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus e perguntou: eis se tu curar no sábado ou não? Aleluia.
Eles, porém, ficaram calados. E Jesus, pegando no homem, no curou e o despediu. Então lhes perguntou: qual de vós, se lhe cair no poço um filho ou um boi, não tirará logo, mesmo em dia de sábado? Aleluia, glória ao nosso Rei Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A isto nada puderam responder. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-se essa parábola. Aleluia. Quando por alguém fores convidados a bodas e não te recline no primeiro lugar, não aconteça que esteva convidado outro mais digno do que tu. Aleluia. E vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o lugar a esse, e então com vergonha tenhas de tomar o último lugar. Mas, quando fores convidados, vai e reclina-te no último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então, terás honra diante de todos que tiverem contigo na mesa. Arabassa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Disse também o que havia convidado, quando deles um jantar ou uma ceia: não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso retribuído. Mas quando deles um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Aleluia. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te retribuir, pois retribuído será na ressurreição dos justos. Aleluia. Deus é bom. E Ele está aqui. Ele está aí com você também. Aleluia. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Oh glória! Jesus, porém, lhe disse: certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Aleluia. Mas todos a uma Aleluia. Mas, glória a Deus, mas todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir ver. Rogo-te que me des por esposado. Aleluia. Aleluia, Senhor. Outro diz:
comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusar. Aleluia. Ainda outro diz: casei-me e, portanto, não posso ir. Voltou o servo e contou tudo isso a seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e trazem aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Aleluia. Depois disse o servo: Senhor, feito está como ordenasse, e ainda há lugar. Aleluia. Respondeu o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ora, iam com ele grandes multidões e, voltando-se, disse-lhe: Aleluia. Se alguém vier a mim e não amolecer a pai, aleluia, glória a Deus. Se alguém vier a mim e não obedecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Aleluia, glória a Deus. Se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, e a irmão e a irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Cantarabassube. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aleluia. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar? Aleluia, glória a Deus. Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar-se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. Aleluia. No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Arabassé. Aleluia. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Aleluia. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, onde que se há de restaurar o sabor? Não presta nem para a terra, nem para adubo, e lançam fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Arabassube. Esse foi o capítulo
14. Aleluia. Vamos para o capítulo 15. Aleluia, meus irmãos. Deus é bom. Deus é poderoso. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então ele lhes propôs essa parábola. Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto, e não vai após a perdida até que encontre? Aleluia. E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Aleluia, glória a Deus. E chegando à casa, reuniu-se os amigos e vizinhos e lhes disse: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Aleluia. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aleluia. Ou qual era a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? Aleluia. Glória a Deus. E achando, reuni as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Oh, glória! Deus é bom, irmãos. Deus é poderoso. Aleluia. Assim, digo-vos, alegreia na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Aleluia. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dar-me a parte dos bens que me tocam. Reparte-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para o país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Aleluia. E, havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Ó Santo de Israel! Aleluia! Glória a Deus! Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejavam encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Aleluia, glória a Deus. E caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Aleluia.
Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Aleluia, Senhor. Santo de Israel. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aleluia. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Aleluia. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe um anel no dedo e alparcas nos pés. Aleluia. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijamos. Aleluia. O Senhor. Aleluia. Santo de Israel. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijamos. Aleluia. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aleluia. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Aleluia. Respondeu-lhe este: Chegou teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Aleluia. O Senhor. Aleluia. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi o mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe os bezerros cevado. Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Aleluia. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegramos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo, irmãos, 15. Vamos agora para o capítulo 16, tá bom? Continua conosco, irmãos. Aleluia. Capítulo 16. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. Aleluia, Senhor. Continua conosco, meu Deus. Vamos para a palavra. Dizia Jesus também aos seus discípulos: havia certo homem rico que tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de estar dissipando os seus bens.
chamou então e lhe disse: que é isso que ouço dizer de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não podes mais ser meu mordomo. Aleluia. Disse-lhe: pois se o mordomo consigo, que hei de fazer, já que o meu senhor me tira a mordomia para cavar, não tenho força de mendigar, tenho vergonha. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Agora sei o que vou fazer para que, quando forem desapossado da mordomia, e recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse-lhe então: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Perguntou depois ao outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor ao injusto mordomo por haver procedido com sagacidade, porque os filhos desse mundo são mais sagazes do que a sua geração, do que os filhos da luz. Aleluia. Ó Senhor. E louvou aquele senhor ao injusto mordomo, porque procedido com sagacidade, porque os filhos desse mundo são mais sagazes para com a sua geração do que os filhos da luz. Aleluia. Glória a Deus. Eu vos digo ainda: grandeai amigos por meio das riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Aleluia. Se, pois, nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Aleluia. E se no alheio não foste fiéis, quem vos a dará a que a vosso? Aleluia. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque o há de odiar a um e amar ao outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Os fariseus, que eram gananciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E ele lhes disse: vós sois os que vos justificai a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Aleluia. A lei, os profetas digoraram até João, desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem proseja por entrar nele. Aleluia. É, porém, mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei.
Aleluia. Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério. E quem casa com a que foi repudiada pelo marido também comete adultério. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Aleluia, glória a Deus. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras. Aleluia. Aleluia, Senhor. O qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aleluia. Veio a mulher morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aleluia. No inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Aleluia. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e enviar-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Cantarabaço, cantarabaça. Aleluia. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de qual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado. Aleluia. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Aleluia, Senhor. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para esse lugar de tormento. Aleluia. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-os. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Aleluia. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aleluia. Aleluia, Senhor. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 16. Glória a Deus. Nós lemos aqui através dos leitores de telas Lucas capítulo 13 ao capítulo 16. Amém? Então, vamos orar, mas antes eu quero fazer o apelo para você mais uma vez.
Você que não é crente ainda, você que não é cristão ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos. Jesus está voltando e Ele quer te salvar. Amém? Então vamos orar. Agradecer a Deus por tudo. Meu Deus e meu Pai, já estamos aqui, meu Deus, já agradecendo, meu Jesus, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito por nós. Pai, muito obrigado por essa palavra, Pai, que essa palavra venha ficar nos corações, venha penetrar nos corações. Pai, que essa palavra, Senhor, possa fruir nas nossas vidas, Senhor, possa penetrar nos nossos corações, ficar gravada, aleluia, nos nossos corações. Meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai, porque vindo do Senhor só vem coisas boas. Meu Deus, é em nome de Jesus que eu te peço, Pai, fica conosco, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, eu também peço, Senhor, meu Deus, que todo mal que está assolando essa pessoa, todo mal saia em nome de Jesus. Meu Deus, que todo mal que está assolando essa família, meu Deus, todo mal sai, demônio, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai, que todo mal que está assolando essa casa, assolando, Pai, essa família, todo mal, toda legião de demônios, toda seta maligna, todo levante do inimigo, cantarabassúbia, na autoridade do nome de Jesus, pega suas malas, demônios, Satanás, e sai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia. E essa foi a palavra de Deus desse dia, né? E amanhã estamos de volta com mais palavra de Deus para os nossos corações. Amém? Fica conosco.